Existe um tipo de jejum que o inferno teme e a maioria dos cristãos nunca foi ensinada a praticar. Jesus afirmou isso em segredo. Apóstolos confirmaram em autoridade e homens de Deus revelaram após confrontos reais no mundo espiritual. Enquanto você vive normalmente, neste exato momento, espíritos estão se aproveitando de brechas que só esse jejum específico fecha sem você perceber. E o mais assustador é que você pode estar orando, buscando, jejuando do jeito errado e ainda assim permanecendo bloqueado espiritualmente. Isso contradiz tudo o que muitos ouviram nas igrejas. Nos próximos minutos, você vai entender qual é o jejum que altera a atmosfera, restaura a autoridade e faz os demônios recuarem imediatamente. Há um tipo de jejum que não começa no estômago, mas no lugar mais profundo da sua vontade. E talvez isso já confronte tudo o que você aprendeu até aqui. Porque desde cedo nos ensinaram que jejuar é apenas deixar de comer por algumas horas ou dias, suportar o desconforto físico e esperar que algo sobrenatural aconteça. Mas existe um jejum que o mundo espiritual reconhece imediatamente, não pelo tempo, não pela aparência externa, mas pela autoridade invisível que ele libera. É sobre esse jejum que estamos falando. E é por isso que ele provoca fuga, desordem e recuo no reino das trevas. Você já se perguntou por que algumas batalhas espirituais simplesmente não cedem, mesmo quando você ora, chora, jejua e insiste? Já sentiu que existe um bloqueio invisível, como se suas palavras não atravessassem o teto? Há momentos em que o problema não é a falta de fé, nem a ausência de oração, mas o tipo de rendição que ainda não aconteceu. Porque há demônios que não recuam diante de palavras bem formuladas, nem diante de jejuns mecânicos. Eles recuam quando algo em você morre de verdade. Há uma declaração direta nas Escrituras que muitos leem rápido demais. Esta casta não sai senão por oração e jejum. Essa frase não foi dita em um culto, nem em um momento público de glória. Foi dita após um fracasso espiritual. Os discípulos haviam tentado expulsar um espírito e não conseguiram. Eles tinham autoridade, tinham chamado, tinham experiência. Mesmo assim, falharam. E Jesus não disse que faltou volume de oração. Ele revelou que faltou profundidade de entrega. O jejum que o inferno teme não é o que impressiona pessoas, mas o que remove direitos espirituais. Demônios não atacam aleatoriamente. Eles operam onde há permissão, onde há acordo, onde há apego não quebrado. Enquanto você mantém certos hábitos, ambientes, pensamentos ou justificativas internas, existe uma brecha silenciosa aberta. E o mais perigoso é que essa brecha não grita, ela sussurra, ela se disfarça de normalidade. Você continua vivendo, trabalhando, frequentando a igreja, mas espiritualmente algo está drenando sua autoridade. Esse jejum específico começa quando você decide parar de alimentar aquilo que nunca deveria ter sido tolerado. Não é apenas comida, é o excesso que anestesia. É o ruído que ocupa o lugar da presença. É o prazer que parece inofensivo, mas que enfraquece sua sensibilidade espiritual. Há coisas que não são pecado escancarado, mas são distrações estratégicas. E o mundo espiritual sabe exatamente o quanto elas te enfraquecem. Talvez você esteja jejuando de comida, mas continua se alimentando de ansiedade, comparação, entretenimento vazio, conversas que contaminam, pensamentos que você nunca confronta. E enquanto isso, espera resultados diferentes. Mas o jejum que faz os demônios fugirem é aquele em que você diz, sem negociar: isso não governa mais minha fome, minha atenção, meu tempo, meu desejo. Quando esse tipo de jejum começa, algo muda no ambiente. Não porque você ficou mais forte fisicamente, mas porque você se tornou mais alinhado espiritualmente. Há um peso que cai,
uma clareza que surge, uma autoridade que retorna. Não é barulho, é presença. E o reino das trevas reconhece presença verdadeira. Ele reconhece quando alguém não está apenas tentando usar o nome de Deus, mas está vivendo sob o governo dele. Quantas vezes você tentou vencer uma batalha espiritual usando ferramentas que Deus nunca disse que funcionariam para aquela guerra específica? Quantas vezes insistiu em métodos, fórmulas, campanhas, sem perceber que o chamado era para um nível mais profundo de renúncia? Porque existe um ponto em que Deus não pede mais esforço, pede rendição. E é aí que muitos recuam, sem perceber que estavam a um passo do rompimento. Esse jejum não é confortável. Ele confronta a identidade. Ele expõe dependências emocionais. Ele revela o quanto você usava certas coisas para preencher vazios que só a presença de Deus deveria ocupar. Mas é exatamente por isso que ele funciona. Porque quando esses apoios falsos caem, o que sobra é verdade espiritual. E a verdade sempre gera liberdade. Talvez agora você esteja começando a perceber que o problema nunca foi falta de oração, mas excesso de concessões silenciosas. E o mais sério é que algumas dessas concessões parecem espiritualmente neutras, mas nunca foram. No próximo momento, vamos falar sobre como esse jejum começa de forma prática, sem misticismo, e por que muitos desistem exatamente na fase em que o mundo espiritual começa a se mover contra eles. Porque quando você inicia esse tipo de jejum, algo invisível reage imediatamente. E é aí que a verdadeira batalha começa. O que quase ninguém percebe é que quando esse jejum começa de verdade, o primeiro sinal não é paz, é resistência. Uma resistência sutil, emocional, quase imperceptível, que tenta te convencer de que isso é exagero, radicalismo, desnecessário. Você sente vontade de adiar, de negociar, de suavizar a decisão, e isso não acontece por acaso. O mundo espiritual reage antes mesmo que você entenda racionalmente o que está acontecendo, porque algo foi identificado em você como uma ameaça real. Existe um momento específico em que o jejum deixa de ser uma prática espiritual e se torna um confronto direto de governos. Até então, quem governava suas vontades, seus horários, seus pensamentos mais recorrentes? Quem determinava o que você fazia quando estava cansado, frustrado ou sozinho? Esse jejum começa quando você permite que essas perguntas venham à superfície sem pressa de se defender. E é exatamente aí que muitos recuam, porque encarar isso dói mais do que ficar sem comer. Há pessoas que conseguem passar dias sem alimento, mas não conseguem passar horas sem distração. Outras conseguem acordar cedo para orar, mas não conseguem desligar aquilo que constantemente alimenta sua mente com medo, impureza ou comparação. E enquanto isso, acreditam que estão jejuando corretamente. O inferno não se intimida com sacrifícios que não alteram o centro do controle. Ele teme quando o controle muda de mãos. Você começa a perceber esse conflito quando pequenas coisas passam a incomodar. Aquilo que antes parecia normal começa a pesar. Conversas vazias drenam mais rápido. Ambientes carregados se tornam sufocantes. Conteúdos que antes eram apenas entretenimento começam a roubar sua sensibilidade espiritual. Não é culpa, é discernimento sendo restaurado. E isso é um sinal perigoso para o reino das trevas. Esse jejum poderoso não se manifesta apenas no que você deixa de consumir, mas no que você se recusa a tolerar internamente. Pensamentos repetitivos que você sempre deixou passar começam a ser confrontados. Emoções desgovernadas já não encontram o mesmo espaço. Há uma vigilância que nasce, não por medo, mas por zelo. E zelo espiritual é algo que os demônios reconhecem imediatamente, porque ele fecha portas que antes estavam escancaradas.
Talvez você esteja percebendo agora que muitas batalhas persistentes não eram ataques diretos, mas consequências de permissões antigas. Coisas que você nunca chamou de pecado, mas que sempre roubaram sua autoridade. Coisas que você justificou com maturidade, liberdade ou equilíbrio, mas que na prática enfraqueciam sua posição espiritual. Esse jejum revela isso com clareza desconfortável, porém libertadora. E há um detalhe crucial. Quando você começa esse tipo de jejum, o inimigo não aparece de forma assustadora. Ele aparece como cansaço excessivo, desânimo repentino, vontade de desistir só hoje. Ele tenta te convencer de que nada está acontecendo, de que você está exagerando, de que pode continuar amanhã, porque ele sabe que se você atravessar essa fase inicial, algo muda de forma irreversível. É por isso que muitos param exatamente aqui. Eles confundem resistência espiritual com sinal de que o caminho está errado. Mas, na verdade, é o oposto. Essa pressão é o indício de que algo que sustentava estruturas invisíveis começou a ser removido. E quando estruturas caem, há reação. Sempre há. Você já percebeu como algumas pessoas vivem anos no mesmo ciclo espiritual, orando pelas mesmas coisas, enfrentando os mesmos ataques, sentindo os mesmos pesos? Não é falta de amor de Deus. É falta de ruptura. E ruptura não acontece sem esse jejum que atinge o núcleo da vontade. Ele não é anunciado. Ele não é exibido. Ele é vivido em secreto, mas gera efeitos visíveis. Esse processo começa a restaurar algo que muitos perderam sem perceber. Autoridade silenciosa. Você não fala mais tanto, mas quando fala, há peso. Você não se esforça para parecer espiritual, mas sua presença altera ambientes. E isso não vem de técnicas, vem de alinhamento. Quando aquilo que te governava perde força, a autoridade espiritual encontra espaço para fluir novamente. Talvez agora você esteja entendendo por que algumas orações nunca foram respondidas da forma que você esperava. Não porque Deus não ouviu, mas porque Ele estava esperando que você abrisse mão daquilo que sustentava o bloqueio. E o mais profundo é isso. Deus nunca força esse tipo de jejum. Ele convida, porque só funciona quando é escolha, não obrigação. No próximo momento, vamos entrar no ponto mais delicado de todos, o instante em que esse jejum começa a expor não apenas hábitos, mas intenções escondidas, motivações que você mesmo nunca nomeou. É aí que muitos se assustam. E é exatamente aí que os demônios começam a perder o controle de forma acelerada. Existe um ponto nesse jejum em que você percebe que ele nunca foi apenas sobre vencer demônios externos, mas sobre confrontar territórios internos que estavam ocupados há tempo demais. E esse é o momento mais sensível de todo o processo. Porque agora não estamos mais falando de comportamentos visíveis, mas de intenções escondidas, desejos camuflados, motivações que você sempre espiritualizou para não ter que encarar. É aqui que muitos se enganam, achando que estão avançando, quando, na verdade, começam a resistir por dentro. Você começa a perceber que nem tudo o que você fazia para Deus vinha apenas de amor. Algumas coisas vinham de necessidade de aceitação, outras vinham de medo, outras de comparação silenciosa. E o jejum que altera a atmosfera não ignora isso. Ele ilumina, ele traz à superfície aquilo que você nunca colocou em palavras, mas que sempre influenciou suas decisões. E quando isso vem à tona, o desconforto é inevitável. Há um silêncio que se instala nesse estágio. Um silêncio diferente. Não é a ausência de Deus, é a ausência de ruído. Isso assusta, porque você percebe o quanto usava barulho espiritual para não ouvir certas verdades internas. Agora, sem essas distrações, perguntas começam a ecoar. Por que você realmente faz o que faz? O que te move quando ninguém está vendo? O que você teme perder se obedecer por completo?
É nesse ponto que a palavra ganha um peso diferente. Quando ela diz que a verdade liberta, você entende que antes de libertar, ela expõe. E essa exposição não é para humilhar, mas para curar. Só que cura exige rendição total, não parcial. E rendição parcial nunca expulsou nenhum espírito resistente. Demônios não temem pessoas que negociam com a própria carne. Eles temem quem decidiu não se pertencer mais. Você começa a notar algo curioso. Algumas batalhas externas enfraquecem quase sem esforço, enquanto conflitos internos se intensificam. Pensamentos antigos tentam retornar. Emoções mal resolvidas pedem atenção. Memórias que você empurrou para o fundo emergem sem aviso. Isso não é retrocesso, é limpeza, é território sendo retomado. É como uma casa que começa a ser reorganizada depois de anos acumulando coisas inúteis. No início parece pior, mas é sinal de que algo está sendo restaurado. E exatamente aqui, no meio desse processo, eu preciso falar com você de forma direta, mas cuidadosa. Se esse conteúdo está tocando áreas que você nunca permitiu que fossem tocadas antes, talvez não seja coincidência você estar aqui agora. Talvez este espaço não seja apenas um vídeo, mas um ponto de encontro, um lugar onde verdades difíceis são ditas com graça. Se você sente que esse chamado é para você, permanecer aqui, acompanhar essa caminhada, é mais do que se inscrever em um canal. É decidir não fugir quando Deus começa a falar mais fundo. E se algo dentro de você quer reagir, comentar, escrever uma palavra, uma decisão, uma confissão silenciosa nos comentários, faça isso como um ato espiritual. Às vezes, declarar é o selo da rendição. Voltando ao jejum, há algo que quase ninguém ensina. Quando intenções são purificadas, a autoridade se estabelece sozinha. Você não precisa forçar, você não precisa provar. Há uma coerência entre o que você crê, o que você vive e o que você libera no mundo espiritual. E coerência é uma linguagem que os demônios entendem claramente. Eles sabem quando alguém está dividido. E sabem quando alguém decidiu por inteiro. Nesse estágio, você começa a discernir com mais clareza onde antes havia confusão. Decisões que pareciam difíceis se tornam óbvias. Relacionamentos que drenavam começam a perder influência. Convites que antes seduziam agora soam vazios. Não porque você se tornou melhor, mas porque seus apetites mudaram. E quando os apetites mudam, os pontos de acesso também mudam. Talvez você esteja começando a perceber que esse jejum não termina em uma data específica. Ele estabelece um novo padrão de governo interior. Você aprende a identificar rapidamente quando algo tenta ocupar um lugar que não lhe pertence. E essa vigilância não é pesada, ela é natural, é fruto de alinhamento. E alinhamento gera descanso, mesmo em meio à guerra. Mas há um último nível desse jejum que poucos alcançam. Um nível em que não apenas intenções são confrontadas, mas decisões definitivas precisam ser tomadas. Decisões que não permitem retorno confortável. É aqui que a autoridade espiritual se consolida de forma irreversível. E é exatamente isso que vamos revelar a seguir. Porque quando você chega nesse ponto, o inferno não apenas recua, ele perde completamente o direito de permanecer. Chega um momento em que esse jejum deixa de ser apenas um processo e se torna uma decisão definitiva. Não algo emocional, não um impulso momentâneo, mas um ponto de não retorno interior. Você percebe que não pode mais voltar a viver do jeito que vivia, pensar como pensava, tolerar o que tolerava, não porque alguém proibiu, mas porque algo em você morreu. E outra coisa nasceu. E quando isso acontece, o mundo espiritual reconhece imediatamente que houve uma mudança de governo. Esse é o nível em que o inferno realmente perde espaço, porque até então ele ainda contava com a possibilidade de você cansar, negociar, voltar atrás. Mas agora não.
Agora existe uma clareza silenciosa, uma firmeza que não precisa se anunciar. Você não grita mais contra o mal, você simplesmente não oferece mais lugar. E onde não há lugar, não há permanência. É aqui que muitos confundem autoridade com agressividade espiritual. Mas a autoridade que expulsa demônios não é barulhenta, ela é estável. Ela vem de alguém que já decidiu a quem pertence. Quando você chega nesse ponto, suas orações mudam. Não ficam mais longas necessariamente, mas ficam mais alinhadas. Você não pede tanto quanto declara. E não declara por arrogância, mas por concordância com o céu. Você começa a perceber que algumas tentações simplesmente param de bater à porta. Não porque você se tornou imune, mas porque perdeu o apetite por aquilo que antes te governava. E tentações sobrevivem de apetite. Quando o desejo morre, o convite perde sentido. Isso é libertação real. Não esforço contínuo, mas transformação interna. Há também um custo aqui. Sempre há. Porque esse nível de jejum exige decisões que afetam relacionamentos, rotinas, sonhos antigos que já não fazem mais sentido. Você precisa aceitar que algumas pessoas não vão entender, que algumas portas vão se fechar, que certas versões suas não podem mais ser mantidas. E isso dói. Mas dói menos do que continuar preso a ciclos que nunca mudaram nada. Nesse estágio, você entende algo profundo. Deus nunca quis apenas te livrar de demônios, mas te devolver governo próprio sob a vontade dele. Porque enquanto você não governa sua vida interior, sempre haverá algo tentando governar por você. E o jejum que o inferno teme é exatamente esse, o que restaura governo interno. Você passa a discernir rapidamente quando algo tenta negociar sua consciência. Não há mais longas batalhas mentais, há decisões claras, sim ou não, vida ou morte, luz ou sombra. E essa simplicidade espiritual é extremamente poderosa, porque a confusão sempre favoreceu o inimigo, mas a clareza o expulsa. Talvez você esteja ouvindo tudo isso e pensando, isso é mais profundo do que eu imaginava. E é mesmo, porque esse jejum nunca foi sobre um período específico, mas sobre um alinhamento permanente. Ele começa com uma renúncia intencional, mas termina com um novo estilo de vida. Um estilo em que você não brinca mais com brechas, não flerta mais com limites, não chama de fraqueza aquilo que sempre foi falta de decisão. E agora, chegamos ao ponto mais importante. Nada disso funciona se ficar apenas na compreensão. Revelação que não gera resposta se torna apenas informação espiritual. E informação não expulsa demônios. Decisão expulsa. Governo expulsa. Alinhamento expulsa. Se esse conteúdo falou com você, se em algum momento você se sentiu confrontado, exposto ou chamado, não ignore isso. Este espaço não é apenas um canal, é um lugar de caminhada. Um lugar onde pessoas estão decidindo viver de forma mais profunda, mais consciente, mais alinhada com o que Deus realmente espera. Permanecer aqui, se inscrever, compartilhar sua experiência não é um gesto digital vazio. É dizer, eu não quero mais viver no raso. Se você sentir no coração, escreva nos comentários o que esse jejum despertou em você. Uma decisão, uma renúncia, uma percepção. Não para se expor, mas para selar. Há decisões que se fortalecem quando são declaradas. E há pessoas que serão tocadas pela sua coragem silenciosa. Que esse não seja apenas mais um vídeo que você assistiu, mas um marco, um divisor de águas. Porque quando esse jejum é vivido de verdade, o inferno não apenas foge, ele aprende que não pode mais voltar.